aqui é um caso de como são realizadas essas próteses, né? Que é aquele filminho do Lego lá, né? Faz a tomografia, vai lá. Quando chega na cirurgia, o que acontece? O cirurgião leva esse material para o ambiente cirúrgico, esteriliza e confecciona essa prótese num material biocompatível, porque eu não posso pôr qualquer material dentro do corpo humano. E hoje, as tecnologias que a gente possui, não existe nenhuma tecnologia que imprima já direto um material biocompatível. Então, ele realiza no PMMA, que é um material que já é validado e é utilizado há mais de 50 anos na área médica. Então, é um material que não tem, dentre todos os materiais, é um material com menor rejeição e mais fácil aplicabilidade. Não tem muitos questionamentos, assim, até tem, mas dentro do que se existe de possibilidades é o melhor. E é utilizado assim. Esse caso aqui, ele fez a cirurgia, depois de 1 ano ele estava andando de cadeira de roda e foi atropelado novamente. E quebrou. E a gente, aqui anteriormente tem umas imagens, a gente fez na época, o pessoal da bioengenharia fez análise de elementos finitos para verificar qual que deveria ser a espessura dessa prótese. Só que todas essas análises foram análises computacionais. Não tenho como, e isso é uma dificuldade também na parte de regulamentação, eu não tenho como aplicar testes físicos em próteses customizadas, porque eu faço uma prótese, eu não tenho como. A outra que eu fizer já vai ser diferente e já vai ter um comportamento diferente. Então, todos os testes foram feitos computacionalmente e a gente não tinha nada físico. E daí, por uma prioridade, aí a gente tem que utilizar técnicas para adquirir essa imagem sem tanto ruído. Então, eles têm algumas técnicas que eles colocam, alguns produtos lá que reduzem o ruído. E você tem que fazer a imagem com a boca aberta. Então, depende muito da necessidade do cirurgião. Então, nesse caso, eu só apaguei aqui, ó, dá para ver que eu apaguei toda a parte que tinha o ruído. A outra parte permanece. Ó, a outra parte permanece normal. Aqui tem tipos de visualização, né? Então eu tenho como visualizar aqui com outros tipos de contraste, mas isso é só a visualização, tá? Não é de... não interfere no que você está pintando. Vou deixar no osso aqui, porque a gente está trabalhando com osso. Então eu fui lá e apaguei tudo. Depois que eu apaguei tudo, eu preciso, nesse caso, desarticular, porque é um caso de mandíbula e maxila, e geralmente eles querem verificar a mordida e abrir e fechar a boca. Se eu imprimo assim, o modelo vai ser um único modelo e não vai ter um movimento. Então eu preciso desarticular. Aí eu venho aqui na segunda imagem e vou ter que retirar. Então aqui, ó, nessa região é a fossa. A fossa é onde tem a articulação do mandibular, né, do côndilo com a fossa do maxilar. Então, eu preciso desarticular isso e também a parte dos dentes, eles não podem ficar totalmente juntos. Por isso que eu falo, se a prioridade do cirurgião é o dente, ele vai ter que realizar um exame com a boca aberta ou utilizar um escaneamento para que consiga pegar esse nível de detalhe. Aí eu vou lá e desarticulo. Então, eu vou pular aqui, que eu deixei um pré. Pronto, aqui eu desarticulei a fossa, então você vai lá ver, ó. Como que eu desarticulo a fossa? Eu venho aqui no pincel e vou lá, vamos supor, apagar, ponho aqui um nível bem baixo. Muitos chamam essa abreviação de Standard Triangular Language, né? Linguagem padrão dos triângulos, por assim dizer. Por que ele tem que converter esse arquivo para um triângulo? O triângulo ele é mais fácil de processar do que um quadrado, mas realmente precisa ser uma face plana ou várias faces planas juntas, como na imagem, para gerar uma curva, porque o seu computador não entende tão bem uma curva. Nos jogos 3D que os filhos de muita gente usa, que até eu jogo, tudo que é modelo 3D e tem curva de personagens, de cenário, aquilo lá não é curva, aquilo lá são triângulos, que o seu computador processa muito mais rápido do que se fosse uma curva
uma face curvada, por assim dizer. Então, a indústria acaba adotando esse padrão por facilidade de processamento. E hoje é amplamente utilizado na prototipagem rápida e impressão 3D, não só na impressão 3D, tá? Depois desse arquivo STL exportado, você tem que fazer alguns... Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui nessa imagem mesmo. Você tem que fazer alguns checks, né? Algumas verificações para ver, por exemplo, se esse modelo 3D está, que a gente chama no estado de waterproof, ou seja, ele tem algum buraquinho, está faltando algum triângulozinho aqui que eu consiga colocar água dentro, né? Se eu encher ele de água, ele vaza. É importante que ele seja fechado para que o fatiador entenda o que é lado de fora do modelo e o que é lado de dentro. E isso influencia muito. Tem bastante, já aconteceu alguns casos comigo de assistência que a pessoa, os clientes nossos de bioimpressora nos liga e fala que o fatiador não está funcionando, mas na verdade era o modelo 3D. Porque quando você vai tentar fatiar um modelo 3D, pode acontecer muita coisa. Né? Um modelo 3D aberto, né, que a gente chama, com faces viradas. Ele pode reconhecer o em volta como dentro, dentro como fora, ou não reconhecer, ele simplesmente não fatia, depende do fatiador, tá? Mas depois que você tem um modelo 3D, você precisa de um fatiador para gerar o G-Code. As bioimpressoras, impressoras 3D FDM comuns, elas não entendem nossa linguagem. Se você falar para ela, imprime um coração, não vai acontecer nada. Ela precisa de uma linguagem própria chamada G-Code. E o que o fatiador faz? Ele basicamente pega uma peça, um modelo 3D em formato STL, e sabe aqueles fatiadores de presunto no mercado? Ele literalmente faz aquele processo. Ele corta camada a camada e gera várias, como se fossem imagens em 2D. Né? Você vai empilhando várias imagens em 2D, você acaba gerando a terceira dimensão. Né? Mas basicamente é aquele processo. Ele pega e desconstrói a peça, camada a camada, e gera como se fosse um caminho. Em cada fotinho que ele gerou, como se fosse um caminho para ele preencher aquela peça. Né? Existem vários parâmetros que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho na prática, que influenciam como ele vai gerar esse caminho. Né? E isso também é extremamente importante para a bioimpressão, porque um dos fatores cruciais é o estímulo que você dá durante o processo de bioimpressão. Né? Muitas vezes as células elas não vão ficar felizes e sorridentes, batendo palma depois do processo. Esse processo é bem conturbado para elas, coloca elas sob uma pressão muito grande, numa temperatura diferente do que ela está acostumada, muitas vezes, com materiais estranhos, né? Parece a vida de adolescente hoje em dia, né? O que acontece, ou imprimir no ar, ou imprimir, como diz, rasgando, né? Que aí está muito baixa a camada. Ela fez o skirt, fez um retract, tá vendo que ela não está soltando tanto material, e aí ela vai partir para a peça. Eu construo, por assim dizer, tá vendo a primeira camadinha. Ainda ficou um pouquinho alta mesmo, a gente fica um pouquinho mais baixo. Mas já dá para ter uma ideia do construto em si. Fez a primeira camada, ela abaixa um pouquinho a mesa, faz o retract e vai para a segunda camada. Ela faz a segunda camada cruzada já. Rafael, com o cabeçote UV, como funciona o processo? A luz fica acionada durante a extrusão? Depende do material, vai ser um processo diferente? Então, Rafael, no fatiamento, você pode dizer para fazer o processo de fatiamento, você pode descrever lá quanto tempo você quer, qual a potência desse UV, tá? Se você quer antes de trocar o cabeçote, tudo tem G-Code, tá? É tudo por G-Code, mas você consegue fazer esse acionamento e controle de uma forma bem legal, tá? Deixa eu desligar a luz aqui para ele não ficar tão estourado. Vocês conseguem ver melhor. Então, no processo de fatiamento, você consegue, por exemplo, eu consigo imprimir com aquele cabeçote que eu mostrei para vocês que tem UV sem acionar, tá? Super simples. Mas eu consigo também acionar a hora que eu quiser, tá? Isso eu digo no perfil de fatiamento. Miriam Muniz, o que acontece quando acaba o material do meio de impressão? Dá para parar no meio e continuar? Precisa calibrar toda vez que mexe na seringa? Então, Miriam, isso é uma coisa que acontece bastante.
Lembra que eu falei que o ideal é você colocar pouco material? O ideal é você colocar material o suficiente e uma sobra, tá? Como é que a gente tem uma noção disso? No fatiador, ele diz mais ou menos quanto que vai. Aqui do lado eu tenho, ó, o peso, né? Vai mais ou menos 2 gramas para fazer esse construto. E... vai fazer mais uma camada? Vai. E então eu coloco mais ou menos esse peso aqui, é por peso, tá? Mas em impressoras, como se diz, de extrusão mecânica, elas normalmente não têm sensores, tá? Então ela vai continuar o processo, igual a impressão FDM normal, normalmente não tem sensores. Ela fica tentando forçar uma coisa que não vai sair ali, tá? Mas sim, dá para parar no meio. Aqui do lado eu tenho o botão pause e print, e aí eu consigo trocar a seringa e continuar, tá? Bom, aqui ela já acabou o processo. Eu vou mandar ela um pouquinho para o lado. Lembra naquele end code, naquele campo? Eu consigo, por exemplo, falar para ela... Vamos ver se eu estou apertando. Vou apertar o lado ao contrário. Mas eu consigo falar para ela posicionar o bico mais longe ou mais perto. E basicamente, esse foi o nosso construto de hoje. Deu certo de primeira. Tá? Vou deixar a câmera aqui para vocês verem melhor. Algumas ponderações aqui. Deixa eu ver se eu acho um negocinho pequenininho para mostrar. Vamos ver se eu consigo também. Vou até deixar assim, tá melhor. Aqui do lado, vocês podem ver que ela está com algumas ranhuras, né? Ó, aqui, aqui, aqui. Essas ranhuras é sobre extrusão, então eu posso aumentar um pouquinho a velocidade dela. Mas o espaçamento entre os quadradinhos está legal, o fluxo está legal. Esse cara aqui a gente desconsidera, tá? Ele vai ser descartado depois do processo de impressão, tá? Mas como um todo está até satisfatório. Tem algumas coisas que podem ser refinadas aqui para ter uma qualidade melhor, tá? Então assim, ele são 6 camadas, eu acho, se não me engano, mas eu consigo mudar bastante coisa aqui ainda para refinar mais esse construto, tá? E é aquela história, quanto melhor o estímulo que você dá para o seu construto, um resultado final melhor para as células você vai dar, tá? Então aqui ele tem 6 camadas, ó. E ele basicamente formou uma sobreextrusão como se fossem umas bordinhas aqui nas curvas em mais de 90 graus, tá? Ele fez um acúmulo de material aqui. Mas isso também no perfil de fatiamento a gente consegue contornar, tá bom? Bom, por enquanto alguma dúvida, gente? Deixa eu